2025. Aqui na origem é uma ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado de Goiás, em face de Paulo Vitor Azevedo. O senhor Paulo Vitor foi denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, pela suposta prática do crime de ocultação de cadáver, em desfavor da vítima Priscila Brenda Pereira Martins, isso nos idos de 2012. Bom, foi realizada a aquisitação, o Conselho de Sentença deu o veredito, tá? Bom, no que diz respeito à imputação do crime de homicídio doloso na modalidade qualificada, o Conselho de Sentença foi indagado e respondeu. Positivou a materialidade do fato, reconhecendo que a senhora Priscila Brenda Pereira Martins está morta. Positivou a autoria, reconhecendo que o senhor Paulo Vitor Azevedo foi o autor do delito. Rejeitou a absolvição do acusado na votação do quesito genérico e acolheu a qualificadora do motivo fútil. Em palavras mais simples, o Conselho de Sentença de Catalão decidiu pela condenação de Paulo Vitor Azevedo pela prática do crime de homicídio qualificado praticado em desfavor de Priscila Brenda Pereira Martins. No que diz respeito à imputação do delito de ocultação de cadáver, o Conselho de Sentença positivou a materialidade do fato, positivou a autoria e rejeitou a absolvição do acusado. Em outras palavras, o senhor Paulo Vitor Azevedo foi condenado pelo Conselho de Sentença do município de Catalão pela prática do crime de homicídio qualificado e de ocultação de cadáver em desfavor de Priscila Brenda Martins, isso nos idos de 2012. Bom, passa agora ao dispositivo. Atendendo aqui a decisão soberana do Conselho de Sentença, julgo procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para o fim de declarar o denunciado Paulo Vitor Azevedo como incurso nas iras do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2, cumulado com o artigo 211, ambos do Código Penal. E antes de iniciar a dosimetria da pena, eu reputo relevante destacar que o acusado Paulo Vitor Azevedo foi condenado na sessão plenária realizada no dia 28 de abril de 2023, a pena de 18 anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado. No entanto, a respeitável sentença foi anulada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que deu provimento ao recurso interposto pela defesa. Não obstante, é relevante pontuar que o Ministério Público também havia interposto recurso de apelação contra a sentença, pretendendo, na ocasião, o redimensionamento da pena aplicada, com o intuito de aumentá-lo. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás deu provimento ao recurso da defesa, anulou a sessão plenária realizada em 2023 e julgou prejudicado o recurso do Ministério Público. Dessa forma, como é intuitivo, este magistrado não está vinculado à pena fixada pelo dolo do juiz que presidiu a sessão plenária realizada no dia 28 de abril de 2023. Em outras palavras, não há que se falar em reformar simplérios indireto, uma vez que o recurso não foi exclusivo da defesa. Para reforçar a linha de raciocínio que estou seguindo, colaciono aqui precedentes do STJ e também do STF, cuja leitura não irei realizar nesse momento. Feitas essas breves considerações, passa a dosimetria da pena, ressaltando que nesse momento cabe ao juiz definir a qualidade e a quantidade da sanção penal, de acordo com os critérios de necessidade e suficiência da resposta estatal. Em relação ao crime de homicídio qualificado, na primeira fase da dosimetria, observa aqui as circunstâncias judiciais do artigo 59. Entendo que a culpabilidade do agente extrapolou os contornos do tipo penal, na medida em que o acusado, agindo com extrema frieza na consecução do seu intento, matou a vítima de forma covarde e inesperada, agindo com o nítido propósito de não ser incriminado, tomando inclusive o cuidado de não deixar quaisquer vestígios do delito.
além de interferir nas investigações conduzidas pela Polícia Judiciária, circunstâncias que, a meu ver, justificam a exasperação da pena base. As circunstâncias do crime são desfavoráveis ao acusado, uma vez que o sentenciado arrebatou a vítima durante a noite, aproveitando-se da baixa vigilância, da fragilidade física da vítima e da deficiência da segurança pública. Em seguida, colocou a vítima em seu veículo e tomou rumo ignorado, levando-a para um lugar desconhecido, o que resultou em intenso sofrimento à família, que sequer pôde enterrar a vítima Priscila Brenda. Os antecedentes, por sua vez, são favoráveis ao acusado. Seu Paulo Vitor é primário e ostenta bons antecedentes. Prosseguindo, tem que as consequências do delito foram gravíssimas, na medida em que a vítima era menor de 18 anos à época dos fatos, ostentando apenas 14 anos de idade. Dentro desse espírito, seguindo aqui a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, comum do entendimento no sentido de que a tenridade da vítima é elemento concreto e transborda aqueles que são lícitos ao crime de homicídio, sendo apto, portanto, a justificar o agravamento da pena base mediante a valoração negativa das consequências do crime. Os motivos são reprováveis, na medida em que o crime foi praticado por ciúmes, conforme foi reconhecido pelo Conselho de Sentença, que qualifica o motivo fútil. Todavia, essa circunstância não será sopesada em desfavor de Paulo Vitor, uma vez que será considerada em outra etapa da dosimetria da pena. O comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime. A conduta social do sentenciado parece altamente reprovável. Durante as interceptações ficou demonstrado que Paulo Vitor é pessoa temida em Campo Alegre, conforme restou demonstrado nas interceptações telefônicas que foram juntadas ao processo. No que diz respeito à personalidade, há elementos concretos que também autorizam a majoração da pena. As interceptações telefônicas demonstraram que Paulo Vitor é controlador, possessivo, violento. Assim, partindo do pressuposto que o Conselho de Sentença reconheceu a qualificadora do motivo fútil e considerando que 5 circunstâncias judiciais foram negativadas, a pena base do homicídio qualificado, que é de 12 anos de reclusão, será aumentada em 5/8, de modo que a pena base fique estabelecida em 19 anos e 6 meses de reclusão. Na segunda etapa, estão presentes a agravante da violência contra a mulher e a atenuante da menoridade penal relativa, desde que o réu, Paulo Vitor Azevedo, contava com apenas 19 anos na época dos fatos. Como há uma circunstância agravante e uma atenuante, elas serão compensadas. Todavia, considerando que estão presentes as qualificadoras do recurso que dificultou a defesa da vítima e da embriaguez pré-ordenada, a pena será aumentada em 2/6, de modo que a pena intermediária fica quantificada em 26 anos de reclusão. Na última fase da dosimetria da pena, ausentes causas de diminuição ou de aumento, a pena definitiva de Paulo Vitor Azevedo em relação ao crime de homicídio qualificado, em que o Conselho de Sentença reconheceu que foi praticado contra Priscila Brenda Pereira Martins, fica definitiva em 26 anos de reclusão. Passa agora a dosimetria do crime de ocultação de cadáver. Peço escusas ao público presente, aos promotores ou advogados, para não fazer a leitura, uma vez que o crime está prescrito. Tá? Consta a dosimetria, consta a pena que foi estabelecida, mas o crime de ocultação de cadáver, devido ao passar do tempo, está prescrito, considerando que o senhor Paulo Vitor era menor de 21 anos quando praticou os fatos. Bom, prosseguindo. No caso do senhor Paulo Vitor, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Trata-se de fato cometido com emprego de violência. E a pena ficou estabelecida em montante bem superior a 4 anos.
Também estão ausentes os requisitos para a suspensão condicional da pena. Seguindo aqui o comando do artigo 387, inciso 4 do Código de Processo Penal, deixa de fixar valor mínimo de reparação à família da vítima, uma vez que não houve requerimento nesse sentido. Em análise dos autos, verifico que o sentenciado ficou preso preventivamente do dia 27 de fevereiro de 2014 ao dia 27 de fevereiro de 2015, totalizando aproximadamente um ano. A detração a ser realizada pelo juiz sentenciante somente deve ocorrer quando alterar o regime inicial de cumprimento de pena, situação não presente na hipótese. Bom, por força aqui do artigo 387, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, cumpre ao juiz, ao dever do juiz deliberar a respeito da prisão preventiva. Sr. Paulo Vitor, sua prisão foi revogada no dia 27 de fevereiro de 2015. Portanto, não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva. Apesar disso, Paulo Vitor não será beneficiado com o direito de recorrer em liberdade. Isso porque o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário 123.5340 de Santa Catarina, sedimentou tese de repercussão geral, de observância obrigatória, dando conta de que a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo dos jurados, independente do total de pena aplicado. Faço aqui uma breve menção à ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, que bem ressalta que a possibilidade de condenados a pena menor de 15 anos, que não é o caso dos autos, saírem livres após a decisão do Tribunal do Júri, mina a confiança na democracia, pois frustra a ideia de justiça que a sociedade estabeleceu. Nesse contexto, em obediência ao entendimento de observância obrigatória do Supremo Tribunal Federal, determina a imediata execução da pena aplicada pelo Tribunal do Júri. As providências de praxe serão adotadas, determina a expedição da guia de execução provisória e do mandado de prisão, ambos pelo sistema Banco Nacional de Mandado de Prisão 3.0, Conselho Nacional de Justiça. Sr. Paulo Vitor, condena o senhor ao pagamento das custas do processo, determina aqui a remessa para apuração das custas, o senhor vai ser intimado para pagá-las. Depois do trânsito em julgado, será expedida a guia de execução definitiva, os órgãos de identificação criminal serão comunicados para as anotações de praxe e o Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás será oficiado para providenciar a suspensão dos direitos políticos. Sr. Paulo Vitor, em linhas gerais, o Conselho de Sentença de Catalão decidiu pela sua condenação pelo crime de homicídio qualificado contra Priscila Brenda. A pena ficou estabelecida em 26 anos de reclusão. O Conselho de Sentença também decidiu pela sua condenação pelo crime de ocultação de cadáver, só que a pena prescreveu. Foi determinada aqui a sua prisão, tá? Eu já conversei, os seus advogados já interporam o recurso devido, com certeza o Tribunal de Justiça vai reavaliar essa questão, essa decisão é provisória. E no mais, essa é a decisão que foi tomada pelo Conselho de Sentença e que foi referendada por esse juiz. Bom, além disso, durante a sessão plenária, os promotores de justiça, o assistente de acusação e os advogados de defesa levantaram supostos crimes de falsos testemunhos que em tese foram praticados durante a sessão plenária. Os jurados foram indagados a respeito desses crimes de falso testemunho. E, em relação aos senhores Jonathan Santana Rosa, ao senhor Ezequiel Zarur Rosa e ao senhor Lucimar Albino Pereira, o Conselho de Sentença decidiu que os senhores de fato praticaram um crime de falso testemunho durante essa sessão plenária. A Polícia Militar vai conduzir os senhores à delegacia de polícia
e lá serão adotadas as providências de praxe. No mais, eu reitero os agradecimentos, peço a compreensão de todos, peço que não haja nenhuma briga na saída, a Polícia Militar está bem reforçada. Cumprimento aqui a família da vítima e a família do Paulo Vitor. No mais, declaro encerrada a sessão plenária, desejando uma boa noite a todos. Pessoal, portanto, aí 26 anos de reclusão foi estabelecida a pena para Paulo. Essa espera chega ao fim, essa luta encampada pela família, nós aqui